Números capítulo 27, versículo 7, quem encontrou, diga glória a Deus. Nos diz assim: as filhas de Zelofeade têm razão. Você lhe dará propriedade como herança para elas, entre os parentes do seu pai, e lhes passará a herança do seu pai a cada uma delas, e você diz um amém. Tome o seu assento em nome de Jesus. Aleluia. Aproveitando que você está se assentando aí cheia e cheio de Deus, diga para quem está à direita e à esquerda: hoje é noite de tomar o que queriam tirar de você. Aleluia. Eu creio. Igreja, preste atenção aqui. Com o término dos 40 anos de peregrinação nas penínsulas do Sinai, o povo agora chega na travessia do Jordão para entrar na terra prometida. Mais precisamente em Cádiz. É interessante falar para você a princípio aqui sobre duas situações dentro desse tempo. Do término, do fim, do nós vamos chegar no novo. A primeira situação é que quando eles chegam em Cádiz, finalizando aí os 40 anos, Moisés agora, direcionado por Deus, vai enviar espias à terra de Canaã. E os espias ficam na terra de Canaã por 40 dias. E após os 40 dias, os espias eles voltam trazendo tudo o que tinha de melhor naquela terra. Interessante, pastora Michele, que eles não trazem apenas as boas notícias, outros não trazem apenas as más notícias, mas dentro do que eles trazem, algo me chama a atenção. O que é que te chama a atenção, Carolina? Sabe o que me chama a atenção? As uvas. Porque o texto vai dizer que quando eles vêm para Cádiz, depois de 40 dias na terra de Canaã, os espias vêm trazendo cachos de uvas que é preciso 2 pessoas para carregar um só. Aí você para pensar assim, tá, mas o que isso tem a ver? O que tem a ver a uva com essa situação de Israel, quase no fim de 40 anos e o início de um novo tempo? O que isso tem a ver? Sabe o que isso tem a ver, igreja? Quando Deus falou para Moisés passar para o povo, quando Deus falou para Abraão, quando Deus falou para Isaac, quando Deus falou para Jacó, quando Deus falou sobre uma terra futura que manava leite e mel, literalmente teria mel, literalmente teria leite, porém, o Senhor ele usa um sentido ilustrativo aqui, para trazer para esse povo o seguinte: tudo aquilo que o Egito limitava vocês em usufruir, no lugar que eu colocar vocês, vocês vão ter em dobro. Sabe por que a uva me chama a atenção? Porque o povo dentro de 430 anos nunca teve o direito de usufruir do sabor da uva como o egípcio usufruía. Não tem. Então é mais ou menos assim, 430 anos, uma geração vai, outra geração vem, a comida é a mesma, a escassez é a mesma. Aí entra Deus falando o quê? Vou mandar vocês para uma terra que manda leite e mel. Tem leite e mel? Tem. Mas vai ter coisa na terra de Canaã que o Egito impedia você de receber. A primeira palavra profética que eu libero para essa noite aqui é que tem gente que chegou aqui com a vida limitada. Carolina, o Egito está me impedindo de receber aquilo que é meu. Se o Egito tinha um cacho pequeno e te limitava de usufruir daquilo, o Senhor está dizendo: em Canaã vai ser tão grande que vai ter que ter 2 pessoas para usufruir daquilo que eu vou te dar. Fala para quem está no teu lado assim: o que Deus vai te dar será muito maior do que você pensava.
Não tem uva no Egito, não tem problema. Em Canaã tem tanta uva e vocês vão usufruir do que Deus vai dar para vocês. Segunda situação dentro desse contexto aqui, além das boas notícias, além da uva, além do leite, além do mel, além das notícias ruins, é que Moisés agora vai falar assim: já que eles chegaram, já que os espias voltaram, vamos fazer um censo aqui. Vamos fazer a contagem do povo. Vamos numerar. Para que essa contagem? Para que esse censo dentro do povo, Carolina? Porque isso aqui era uma ordem. Quando o povo entrasse em Canaã, eles já saberiam qual era a parte da herança que cabia para cada família. Aí, ó, começa a cair as sortes. Começa a cair agora a escolha. Vai para uma tribo, vai para outra tribo, vai para a tribo tal, vai para a tribo tal. Essa tem tanto, aquela tem tanto, a outra tem tanto, essa daqui tem tanto. Chegou em Manassés, não tem. Não tem. Não tem. Quem é da tribo de Manassés? Um homem chamado Zelofeade morreu no deserto. Não tem ninguém para tomar a herança desse homem. Não tem. Tem certeza? Conta de novo. Não tem. As outras tribos têm? Tem. E a de Manassés? Não tem. Preste bem atenção no que eu vou te dizer aqui. A ausência de alguém não vai prejudicar o andamento da história. Não, eu preciso falar isso aqui de novo. A ausência de alguém não vai prejudicar o andamento da história. Você está preocupado e preocupada com quem foi, com quem se ausentou, com quem desapareceu, com quem deixou de estar, com quem deixou de ajudar, com quem deixou de ombrear, com quem deixou de te levantar. E o Senhor está dizendo: para de se preocupar com a ausência, porque a ausência não vai interferir. O andamento da história não vai. Falar para quem está do teu lado assim: nenhuma ausência vai interferir no que Deus vai fazer. Descansar. Porque minhas irmãs, se não houvesse essa ausência aqui, não teria 5 mulheres se levantando. Se não houvesse essa ausência aqui, não teriam 5 mulheres quebrando o protocolo da época para tomar direito de algo que ninguém havia tomado. Você entende que a ausência às vezes é um cenário que Deus usa para trazer evidência aquilo que nós temos de melhor naquele momento? Porque talvez se quem era para estar do teu lado estivesse agora segundo a tua visão, você não ia se levantar. Pastor Disseu não ia fazer mais nada. Por quê? Porque dependia da pessoa. Se Zelofeade estivesse vivo, para que as filhas iam se levantar? Se esse homem estivesse vivo e tivesse filhos homens, o que essas mulheres teriam que se preocupar? Aí você vem para um congresso como esse, deixa de aproveitar o ambiente profético que o Senhor nos proporciona, porque está preocupada, minha irmã, com quem era para estar do teu lado, mas por uma ordem de Deus acabou indo embora. Deus está falando: se não está no teu lado agora, é porque eu não permiti estar. Se foi embora é permissão de Deus, se te deixou é permissão de Deus, se te largou é permissão de Deus, se foi desleal é permissão de Deus, se te traiu é permissão de Deus. O Senhor está dizendo: é preciso um Zelofeade desaparecer para que 5 mulheres se levantem. Amai de Lacide. Você consegue entender isso aqui?
Você consegue entender que a ausência é um cenário que Deus usa para trazer à evidência aquilo que a gente esconde na gente mesmo? O que a gente esconde na gente mesmo? Coragem. Coragem. Porque você se olha uma derrotada, mas eu olho para você e vejo uma corajosa. Porque cá entre nós, minha irmã, passar tudo que você passou ainda chegar aqui, vamos falar? Não, vamos falar, né? Enfrentar tudo que você enfrentou nos últimos dias e chegar aqui, vamos falar, né, minha irmã? É só quem tem muita coragem para se levantar. Dá uma boa olhada para quem está do teu lado, dá uma boa olhada, uma boa olhada. Uma boa olhada, isso. Você está vendo aí uma corajosa, um corajoso. Ele não acredita, mas você nessa noite pela palavra vai fazer ele e ela acreditar. Aleluia! E agora? Não tem ninguém. Porque além do homem morrer, ele não tem filho. E a lei era muito clara. Se o homem faltar e ele não tiver filhos, e as filhas estiverem vivas e não forem casadas, elas passarão necessidade, porque herança elas não podem ter. Aí preste atenção, o texto vai dizer, e chegaram-se, fala assim comigo, chegaram-se. Vamos trocar a palavra, levantaram-se. 5 mulheres se levantam agora. O texto é muito claro no início do capítulo 27 aqui, nos mostrando sobre essas 5 mulheres e dando os nomes de cada uma delas. E é interessante falar para você aqui que a descrição aqui não é apenas um nome, mas é a essência do que cada uma tinha e possuía. Vem aí Macla, vem aí Noa, vem aí Ogla, vem aí Tisa e vem aí Milca. Presta atenção. Não tem ninguém. A conversa depois do censo está sendo espalhada. A única tribo que não tem herança é a tribo de Manassés. A conversa chegou nas 5 irmãs. Aí o texto, e elas se levam. Primeira coisa, quando uma conversa errada chegar ao nosso ouvido, cabe a mim se levantar ou se prostrar de vez com o resultado. Porque eu estou falando aqui Moisés, eu estou falando aqui 70 chefes, eu estou falando aqui chefe de tribo, eu estou falando aqui sumo sacerdote, eu estou falando aqui lei. Que elas poderiam olhar para o cenário, pastora Michele, e falar assim, não, estamos com medo, vamos nos calar. Estamos amedrontadas, vamos aceitar. Só que são 5 mulheres que ajudaram o pai durante 40 anos a fazer crescer a herança que era delas. Então é mais ou menos assim. Tem mão nossa aí, e é por isso que nós queremos o que é nosso por direito. Porque tem trabalho meu aí, tem choro meu aí, tem insistência minha aí, tem oração que eu fiz aí. Ela é maraçai de oressúdia. É por isso que alguém fala assim, agora ela se cala e não cala, agora ela para, não para, agora desiste, não desiste, tudo está dizendo vai parar, não vai atrás, vai desistir, vai abandonar, mas lá vai o texto dizendo, e elas se levantaram, ela é maiodé. Por quê? Porque quando o esforço foi nosso, a recompensa é nossa também. Você acha, minha irmã, que foi tudo em vão?
Você acha que tudo que você passou até aqui foi em vão? Se o esforço foi teu, a recompensa também vai ser tua. Pega na mão de quem está do teu lado e me ajuda a pregar nessa noite e fala assim: o esforço foi teu, e a recompensa também vai ser. Pode descansar, porque o que é teu, o lugar que é teu, a herança que é tua, lemai gelecidio. Macla, aquela que confia. Noa, aquela que não se detém. Ogla, aquela que não tem os seus pés amarrados em redes. Milca, aquela que tem autoridade para lidar com qualquer situação. Tirza, aquela que se deleita nos prazeres do vosso Deus. Nomes diferentes, personalidades diferentes, significados diferentes, mas a causa é uma só. Está lá. Macla, Noa, Ogla, Milca, Tirza. Fala para quem está do teu lado: diferentes. Completamente diferentes, minhas irmãs, igreja do Senhor. Mas quando é por uma única causa, nós colocamos a nossa diferença de lado e nos unimos. Aqui tem fé, vai pegar na mão daquilo que nada detém ela. Aquela que nada detém ela, vai pegar na mão daquela que tem autoridade para tudo. A que tem autoridade para tudo, vai pegar na mão daquela que a rede não pode embaraçar os seus passos. Aquela que a rede não pode embaraçar os seus passos, vai pegar na mão daquela que confia plenamente no vosso Deus. Carolina, que palavra é essa? É o Senhor dizendo: quando entendermos que cada uma foi chamada para algo, mas o propósito no reino é um só, o negócio vai crescer. Vai. Vamos parar, né? A que confia só fica confiando, minha irmã. Deixa que tem autoridade fazer o trabalho dela. A que tem autoridade, minha irmã, só faz com autoridade. Deixa que confia fazer o trabalho dela também. 5 irmãs diferentes, 5 nomes diferentes, 5 significados diferentes, mas a causa é uma só. Levantaram-se. O texto não vai dizer uma se levanta e puxa a outra, não. Uma se levanta e larga a outra, não. Uma se levanta e abandona a outra, não. É uma pegando na mão da outra e dizendo: vamos junto. Alguém entendeu? Então eu vou continuar, vamos junto. Vamos parar com essa competição, né? Vamos junto. Vamos parar com esses ciúmes, né? Vamos junto. Vamos parar com essa divisão, né? Vamos junto. Vamos junto. Pega na mão de quem está do teu lado, se você tem liberdade para isso. Porque tem gente que não está gostando muito aqui não. Lemi, é sério. Eu sinto te dizer, minha irmã, meu irmão, se você está pensando que o céu vai ter 10 portas, que você entra em uma, irmão, que você não gosta vai entrar na outra, eu sinto muito. A Bíblia vai dizer que o caminho é apertado e a porta é estreita. Vai passar todo mundo na porta. Vai passar todo mundo no caminho. Você querendo ou não, a porta do céu é uma só. Vamos junto. Se veio adorar, pode adorar. Diferentes. Só que além, pastora Michele, da causa ser a mesma, o pai era o mesmo.
fico tentando entender por que há esse pensamento de superioridade. Se o Pai é o mesmo, se o reino é o mesmo, se a casa é a mesma, alai jelemai oderesai jemi olemia secho. Olha o que move, minha irmã, olha o que move essas irmãs. Quem é movida pela causa, minha irmã, não fica tentando observar o efeito daquilo, não. Qual é o efeito que eu vou causar? Não, você não vai causar nada, é pela causa. Qual é o efeito que eu vou trazer? Você não vai trazer nada, é pela causa. São 5 mulheres movidas por uma causa do mesmo Pai. Se levantam e vão, todas juntas, as 5 grudadas. Aí o versículo vai dizer o seguinte: e chegaram até a tenda da congregação. Ah não, irmãs, olha o texto. Existia uma regra, tá? Para você chegar em Moisés, você tinha que passar por muita gente antes. Primeiro você tinha que passar pelos 70. Depois que você passava pelos 70, se nenhum deles conseguisse resolver a sua causa, você tinha que passar pelo sumo sacerdote. Se o sumo sacerdote não conseguisse resolver a sua causa, aí você ia até Moisés. Aí. Só que olha como uma mulher movida pela causa, olha o que uma mulher movida pela causa pode fazer. Elas não vão nos 70, elas não vão no sumo sacerdote, elas simplesmente chegam e se prostram diante da tenda da congregação, onde Moisés falava com Deus todo dia. Sabe por quê? Não é que ninguém está negligenciando aqui, não é que elas estão passando por cima de autoridades aqui, mas é que a causa é tão emergencial, que era elas falando assim: nós não podemos perder tempo, vamos até o local onde Deus está todo dia com Moisés. Porque se a gente chegar nesse grupo aqui, Deus não vai estar nos 70, não. Se a gente for naquele grupo ali, o sumo sacerdote, ele entra para falar com Deus, não é Deus que vem para falar com ele. Então vamos chegar onde Deus vem todo dia. Todo dia Deus vem para falar com Moisés. Todo dia Deus vem para orientar Moisés. Todo dia. Vamos no local onde Deus todo dia fala com Moisés, e lá estão elas. Porque quando a causa é emergencial, nós sabemos perfeitamente bem o local onde Deus está para resolver o meu problema. E não é só saber onde a presença está, mas é saber quem tem a voz profética para liberar uma palavra. Vamos até Ele. Aí elas começam, no local onde Deus estava todo dia, prostradas do lado de fora, as 5 juntas, elas começam a dizer: o nosso pai morreu no deserto, mas não foi por causa do pecado de Corá, ele morreu por ele mesmo. Sabe o que eu fiquei pensando, pastora Terezinha? Qual é a necessidade delas falarem que o pai não morreu por rebelião? Elas foram ali para revogar a herança. Por que estão falando que o pai não foi um rebeliado e morreu por causa disso? Sabe o que está acontecendo aqui entre linhas? É que a maioria que morreu no deserto, a maioria morreu por rebelião. Então quando acontecia algo natural, como uma morte natural, tinha que se explicar. E é tão triste
coisas que são naturais hoje em dia para a nossa vida, nós temos que ficar nos explicando: eu não sou assim. Fulano é, não, mas eu não sou. Eu não faço assim. Ah, mas parece que você faz, porque está do mesmo. Não, eu não faço assim. Você entende? Que parece que a gente tem que passar boa parte da nossa vida tentando convencer as pessoas do que nós somos, tentando convencer as pessoas daquilo que Deus confiou na nossa vida. Isso cansa. Não é porque metade do acampamento morreu por rebelião no deserto que Zelofeiade morreu também. Aí se alguém está pensando morreu porque no fundo do coração era um rebeliado, lá está 5 filhas prostradas diante da tenda da congregação dizendo: não foi por rebelião, porque ele não era um rebeliado, foi por causa dele mesmo. Ou seja, natural. Não espere alguém morrer para você defender o caráter dessa pessoa. E eu não estou falando de morte física aqui não, viu? Mais uma vez eu digo, mais uma vez eu torno a fazer menção que eu falei no início dessa mensagem: ausências. Porque não é sobre quem é leal na minha frente, mas é sobre quem se mantém leal nas minhas costas. É sobre quem é leal quando eu estou ausente. É sobre quem mantém a mesma palavra quando eu estou. É mais. E quando eu não estou. O que está acontecendo aqui é que as filhas estão defendendo a lealdade do pai na ausência dele. Ele não está aqui para se defender, pastora Terezinha, mas tem 5 filhas lá defendendo ele. Em nome de Jesus, igreja, vamos ser os que defendem ao invés dos que julgam. Vamos ser os que levantam ao invés do que empurra para cair mais. É mais, ela sai. Se mantenha na ausência. Porque elas poderiam ter falado qualquer coisa para ter herança. Nosso pai errou, mas nós não erramos. Nosso pai foi um rebeliado, mas nós nos rebeliamos. Não, Moisés. Só que isso aqui é sobre caráter. E o caráter que você mantém agora vai dar o fruto necessário para que você viva com fartura no amanhã. Fala para quem está do teu lado assim: o justo nunca perde. Eu quero ver alguém provar dentro da Bíblia que o justo perde alguma coisa. Enquanto o ímpio perece, o justo floresce. Enquanto o ímpio é como uma palha levada pelo vento, não é isso que o salmista canta? O justo é como uma oliveira verde na casa do Senhor. Davi, deixa eu abrir um parênteses aqui rapidinho. Quando eu leio os Salmos 3 e os Salmos 4, a minha alma, Carolina, a minha alma se regozija no Senhor. Porque Davi estava dizendo que em paz ele se deita, ele dorme, ele levanta, porque em segurança o Senhor faz ele habitar. Espera aí, sabe qual é o contexto que esses salmos é escrito? O contexto que esse salmo é salmodiado, cantado, quando Absalão, próprio filho de Davi, tomou o lugar dele no trono. E Davi está saindo de cabeça baixa de Jerusalém, e o filho está lá no governo que nem era dele. Aí o filho está lá no trono como usurpador, e Davi está saindo de Jerusalém cantando: em paz eu me deito e logo adormeço, torno a levantar, porque o Senhor me faz habitar em segurança.
Carolina, o que é isso? Sabe o que é isso? Era Davi dizendo entre linhas: a minha consciência está em paz, porque o justo da história sou eu, o mal não está em mim. Fala para quem está do teu lado: o justo nunca perde. O justo não perde sono. O justo não fica preocupado com o que estão falando, o que estão dizendo, o que estão inventando. Porque se ele diz que habita em segurança, é porque ele sabe que o estado de caráter dele é de justiça. O justo não perde. Elas estão sendo justas agora, defendendo um homem que está ausente para se defender. Aí elas vão dizer o seguinte: nós queremos a parte que era do nosso pai como herança para nós. Nós queremos essa herança. Aí Moisés preocupado. Presta atenção, o livro de Números é o livro do durante. Ele é escrito durante a peregrinação de 40 anos no deserto. Então ainda estava tudo sendo instituído. Moisés ainda estava escrevendo o Pentateuco. Moisés ainda estava escrevendo sobre os 10 mandamentos. Aí de repente o pastor Disseu chega 5 mulheres, querendo simplesmente ampliar algo que Moisés ainda estava escrevendo. É por isso que Moisés não vai falar nada em primeira situação. Ele simplesmente, o texto vai dizer que ele simplesmente pegou a causa e levou para Deus. Então vamos pensar aqui. Moisés está aqui, elas estão 5 prostradas diante dele da congregação, da tenda da congregação. Moisés ouviu, não falou nada, simplesmente deu as costas e entrou na tenda. Vamos falar sobre os 2 grupos aqui, tá? Quem está comigo dá um glória a Deus. Primeiro grupo, elas que ficaram ali, prostradas, sem resposta. Prostradas, sem veredito. Prostradas, sem a causa. Porque não é porque eu me prostrei que às vezes a resposta vai vir de imediato. Tem hora, minha irmã, que vai demorar um pouco. Só que a demora não é sinônimo de que foi em vão a minha vinda até ali. A demora é sinônimo de que o que eu vou receber através daquilo é tão grande. É tão grande. É tão grande. É tão grande. Que não pode ser me entregue de uma vez. E eu estou pregando para mulheres aqui que estão prostradas há muito tempo, orando por causas de anos, esperando por respostas há anos, e você está olhando para mim dizendo: será que ainda vale a pena, Carolina? E o Senhor me trouxe aqui para dizer para você: espera, que a resposta já está vindo aí. Só um pouquinho. Espera só mais um pouquinho. O outro grupo é Moisés, que simplesmente deu as costas e entrou na tenda da congregação para falar com o Senhor. A oração que Moisés faz lá dentro, o que Moisés conversa com Deus lá dentro, não é exposto. Porque tem coisas, igreja, que ninguém precisa saber. O que ele falou ou não, o que ele pediu ou não, confirmação que ele pediu, ninguém sabe. O que se sabe é que ele entrou e orou, que ele entrou e apresentou. O Senhor está falando para algumas pessoas aqui nessa noite.
Existem momentos que todo mundo vai saber o que você pede, mas existem momentos que você vai ter que se calar e você vai ter que entender que aquilo que é Deus e você é Deus e você e ponto final. Só que há uma oração ainda que ninguém saiba o que foi pedido, porque Deus vai dizer o seguinte: Moisés, elas têm razão. Olha Deus. Não, para Deus falar, não, olha como Deus está falando aqui como se estivesse falando com um amigo. É por isso que eu falo que a gente tem que apresentar as nossas causas para quem é amigo de Deus. Porque a conversa é diferente para quem é amigo. É por isso que elas não vão nos 70, é por isso que elas não vão no sumo sacerdote, elas vão para a tenda porque sabe que Moisés está lá. Por quê? Porque é amigo de Deus. E se é amigo de Deus, vai saber conversar com Deus ao meu respeito. Vai! Vai! Para Deus falar assim, elas têm razão. Moisés, as filhas de Zelofeade têm razão. É porque Moisés pergunta: o que eu faço? Deus, elas estão lá, ó, esperando uma resposta sobre uma herança. Eu não posso fazer isso. A lei que o Senhor me deu não me ordena. Se eu entregar uma herança para 5 mulheres, o que é que vai acontecer dentro desse acampamento? Mais uma rebelião, porque eles vão pensar que eu estou favorecendo a mulher em um cenário que a mulher era desfavorecida. Aí Deus fala o quê? Elas têm razão. Deus aqui não se coloca como um juiz. Deus aqui se coloca como um pai. Porque são 5 mulheres prostradas do lado de fora, sem pai. São filhas de Zelofeade, um Zelofeade que está ausente, mas ainda são mencionadas no texto como filhas. Como que o texto diz filhas, se não tem um pai por perto? Lemai Jesse. Como que o texto fala filhas, se elas não têm a figura paterna mais em suas vidas? Quando Deus diz para Moisés, elas têm razão, era Deus falando: hoje aqui, Moisés, eu me coloco como um pai. E para algumas pessoas, para algumas irmãs, para algumas herdeiras, para algumas filhas aqui nessa noite, o Senhor está dizendo: você já me conheceu como juiz das tuas causas, você já me conheceu como médico dos médicos, você já me conheceu como advogado por excelência, você já me conheceu como um Deus que dá a última palavra. Só que hoje você vai me conhecer como um Deus que é o teu Pai, como um Deus que é o teu Pai. Fala para quem está do teu lado: você é filha, você é filho. A ausência de Zelofeade não mudou a identidade que elas tinham de filha. A falta daquele homem não mudou a essência que elas tinham de filhas. Não permita que a tua essência diante do teu pai seja mudada pelas circunstâncias que você vive à tua volta. Deus está dizendo para alguém aqui: hoje aqui eu quero que você seja minha filha. Deixa a missionária um pouquinho de lado, a pastora um pouquinho de lado, a mãe um pouquinho de lado, a esposa um pouquinho de lado, e entra na condição de filha aqui nessa noite.
Hoje Deus quer falar com as filhas aqui. E o que Deus quer falar para mim nessa noite? Deus está falando para as filhas e herdeiras aqui. Você tem razão em me apresentar essa causa. Por quê? Porque a ausência de alguém na tua vida não vai tirar de você a herança que te pertence. Você não é apenas filha, você é herdeira. Existem esses dois adjetivos dentro desse versículo. A filha, que é quando Deus fala, elas têm razão. O pai que defende, ó. O pai que fala, elas têm razão, Moisés. Um pai que defende. Só que além de ter a condição de filha, elas também têm condição de porque nem todo filho é herdeiro, igreja. É por isso que quando alguém que possui muitos bens falece, quando os filhos são muito gananciosos, eles já vão atrás do quê? Da herança, do testamento. Por quê? Porque eles pensam que talvez o primogênito vai receber tudo, o último vai receber uma pequena parte. Aí quando o pai é muito justo, divide tudo igual entre os filhos. Só que tem filho às vezes que não fica com nada, porque nem todo filho é herdeiro. Aí entra Deus no versículo. Um pai que defende, elas têm razão. E um pai que não apenas as chama de filhas, entre linhas, mas que coloca elas na condição de herdeiras. Por quê? Porque ele vai dizer assim: dê a elas a terra que era do pai. Vai lá, Moisés. Entrega a elas a terra que pertencia ao pai delas, no meio dos irmãos dele. Sabe o que Deus está falando aqui? Não é qualquer coisa, Moisés, que você vai dar de herança para essas mulheres, não. Só porque a mulher vai dar a terra lá do fim do mundo, não. É no meio dos outros. É para as outras tribos, quando chegarem nas regiões do território de Manassés, falar: olha aqui a terra de Ogla, opa, olha aqui a terra de Milca, de Tirza, de Macla, olha aqui a terra dessas mulheres. O Senhor está dizendo: a herança que eu vou entregar para você, se fosse depender do homem era qualquer coisa, mas não depende de ninguém. É por isso que Deus está dizendo: eu vou te entregar o melhor dessa terra. Ah, minha irmã, igreja, se nós fôssemos depender do homem para receber alguma coisa, o que sobrou para elas são mulheres. Aí Deus está falando assim, ó, não é qualquer coisa, é no meio dos irmãos do pai delas. Fala para quem está do teu lado assim: Deus vai começar a confundir muita gente. Há uma atmosfera propícia nesse lugar. E eu torno a dizer, pelo poder dessa palavra, Deus vai começar a confundir muita gente por tua causa. Tem gente que está dizendo: vai vir qualquer coisa. Deus está falando: qualquer coisa não, que eu tenho para você é o melhor. Entrega. E Moisés as faça herdeiras, entregando essa herança a elas. As faça herdeiras. As faça herdeiras. Sabe o porquê Deus está dando, liberando essa condição de filha e herdeira para essas mulheres? Carolina, já sei. Porque Deus aqui é pai, não é apenas por isso, mas é porque do lado de fora ainda 5 estão esperando uma resposta.
Então é mais ou menos assim, pastora Michele. Nós só vamos sair daqui quando Moisés terminar de falar com Deus. Fala comigo, insistência. Aí agora me diga uma coisa, você acha que uma mulher que persiste, ela vive alguma coisa pela metade? Você acha que uma mulher que insiste, ela recebe causa pela metade? O Senhor está dizendo, o resultado da tua persistência será muito maior do que o que você esperava. Por quê? Porque as 5 estão esperando só herança, e lá dentro Deus está falando para Moisés, você vai mudar toda a lei por causa delas. Elas só querendo ter, e Deus dizendo, não é só elas. Moisés, olha Deus, quando isso acontecer de novo, quando o pai morrer e não tiver filhos homens, e as filhas que ficaram não forem casadas, elas terão herança por direito. Escreve aí, Moisés. Você não está aí escrevendo? Você não está aí ajeitando? Você ainda não está organizando o Pentateuco? Então acrescenta aí na lei, Moisés. É por isso que lá na frente, quando Josué, após conquistar toda a Canaã, fazendo a divisão das tribos, ele vai dizer, e a tribo de Manassés, assim o Senhor diz, as filhas terão direito por herança para sempre, para sempre, para sempre. Deus está dizendo, se for preciso, eu mudo a lei por tua causa. E quando eu falo lei, igreja, eu estou falando direito. Eu estou falando de tirar da mão de alguém o que é teu por direito, de entregar para você o que é a tua herança por direito. Ninguém está prostrado ali querendo algo que é do outro, não. Não são 5 mulheres que se levantaram, estão persistindo, estão ali, continuando, esperando por uma resposta de Moisés, querendo terra que é do outro, não, é delas. Quando você se respeita, ao ponto de lutar por aquilo que é teu, as pessoas passam a te respeitar também. Porque vai olhar para você e falar assim, meu Deus, olha como ela luta pela casa dela, olha como ela luta pelos filhos, pelos projetos, pelos sonhos, pelo casamento. Aí sabe o que vai te dando? Vai te enobrecendo, vai te valorizando, vai te acrescentando respeito. Porque se você se respeita, as pessoas te respeitam também. Se você se valoriza, as pessoas passam a te valorizar também. Se você se enobrece, as pessoas passam a te enobrecer também. O Senhor está falando para algumas mulheres e homens aqui nessa noite. Entenda que não é apenas tomar o que é teu por direito, mas é você persistir e se respeitar ao ponto de algo no mundo espiritual ser mudado, não apenas pela tua persistência, mas pelo respeito que você tem pela tua própria história. Deus, eu quero. Senhor, me dá. Senhor, abre. Senhor, cura, faça. Só que nem protagonista da tua própria história você é, minha irmã. Os outros vivem por você. Os outros dão opiniões que é para você dar. As pessoas falam que é para você falar. As pessoas tomam atitudes que é para você tomar. Como você quer receber a tua herança, se nem a tua história você respeita? O que está motivando essas 5 mulheres a ficarem ali na porta da tenda da congregação, minhas irmãs, igreja, não é só vontade de ter o que é delas por direito, não.
Mas é falar assim, nós não estamos aqui como mulheres em uma sociedade, estou falando lei mosaica, tá? Completamente segregativa, falando a respeito da mulher aqui. As mulheres sofriam segregações, exclusões de todos os tipos: social, moral, espiritual. Mulher era vista como propriedade. Se não fosse do pai, era do marido. Se não fosse dos dois, era do irmão mais velho. Aí você para e pensa, a notícia correndo no acampamento: as 5 filhas de Zelofeade estão prostradas na tenda da congregação diante de Moisés. Tem que ter muito respeito, pastora Terezinha. Tem que ter muito peito para falar, sou mulher e estou aqui, ó. Tem que ter muita coragem para falar em uma sociedade completamente machista. Eu, como mulher, quero a herança que era do meu pai. Tem que ter muito respeito pela própria história para fazer isso aqui, minhas irmãs. E se eu falar para você que ainda hoje tem mulher que, não sei, sabe? Porque, não leve a mal o que eu vou te dizer aqui não. Mas ainda tem muito irmão dentro da igreja que despreza o ministério da mulher. Carolina, não fala sobre isso. Eu vou falar. É a irmã que vai pregar? Pastora? Missionária? Irmã não prega. Não, irmã só fala testemunho. Quem nunca ouviu isso aqui? Eu vou falar uma coisa aqui. Se Maria carregou o verbo no ventre, por que eu não posso carregar o verbo na boca? A congregação está olhando para 5 filhas dizendo, não merecem nada, mas elas se respeitam ao ponto de dizer, só vamos sair daqui quando Moisés nos dê a nossa herança. Minha irmã, respeita a herança que Deus te deu. Se valoriza, minha irmã. Valoriza o que Deus te deu. Para de ficar acuada. Sabe o que o Senhor me faz entender aqui nessa noite? Que tem muita mulher aqui que deixou o ministério porque alguém falou alguma coisa. Deixa falar, minha irmã. Não está pregando mais porque falaram, não quer mais herança, o que é teu por direito, porque falaram, porque olharam, porque mediram. Quando nós entendermos que nós estamos vivendo os últimos dias na face da terra, nós vamos compreender perfeitamente a urgência que Deus tem em levantar pessoas disponíveis. Se não for o homem, Deus levanta a mulher. Se não for a mulher, Deus levanta a criança. Se não for a criança, Deus levanta o adolescente. Se não for adolescente, Deus levanta o jovem. O próprio Jesus falou, se ninguém clamar, as pedras vão clamar. Aí você está falando para mim que vai parar porque alguém falou. Minha irmã, receba força pela palavra. Passe a respeitar a tua história em Deus. Passe a valorizar o que Deus colocou na tua vida. E faça com excelência. Tem que se respeitar muito. Não só para ir pedir para Moisés herança, mas para ficar ali esperando. Porque o negócio, pastora Michele, não é ir lá pedir, o negócio é esperar a resposta. Porque na hora da espera fica falando assim, olha como foi em vão. Tem que ser mulher mesmo, né? Para acreditar, fantasia demais, romantiza demais. Só que quando Moisés, ele sai com uma palavra da tenda, ele não tem só uma herança,
Mas ele tem uma nova lei acrescentada no Pentateuco. Porque mais uma vez eu digo, elas esperavam por uma terra, e Deus entregou uma nova lei para Moisés por causa delas. As filhas terão herança, terão direito como herdeiras para sempre. Se o pai faltar, elas têm herança. Se o irmão faltar, elas terão herança. É Deus se colocando como pai de mulheres em uma sociedade completamente machista, mostrando até mesmo para Moisés que quando ele quer, ele faz do jeito que ele quer, da maneira que ele quer, na vida de quem ele quer, porque quem faz é ele, quem opera é ele, quem levanta é ele, quem abre é ele, quem prospera é ele, quem dá é ele, é ele, é ele, é ele. Hoje, o Senhor quer que você receba, não apenas pela tua persistência, não apenas pela tua insistência, mas pela coragem de valorizar quem você é nele. Vamos quebrar essas amarras, minhas irmãs. Chega de se sentir inferior. Chega de se sentir a coitada porque alguém quer que você se sinta assim. O Senhor está falando pela palavra dele: em mim você pode muito mais. O papo aqui não é para quem é filha, porque mais uma vez eu digo, tem filho que não é herdeiro. O papo aqui é para quem é herdeira. E o Senhor está falando para essa noite, não é apenas aquilo que você esperava que eu tenho para te dar, mas é muito além do que você imaginou. Se coloque de pé que eu vou terminar com você em pé. Aleluia. Amarassai jolemiacid. Depois dessa noite, pelo poder dessa palavra, tenha coragem, minha irmã, para valorizar a tua história quando ninguém valorizar mais, para acreditar no que é teu por direito quando ninguém quiser te entregar aquilo. Elas queriam terras, não é verdade? Aí Deus foi lá e entregou uma nova lei. Fala para quem está do outro lado assim: Ele faz muito mais do que a gente espera. Elas só queriam herança. Deus foi lá e falou assim: não é só para vocês, para as outras filhas, que se caso acontecer isso, elas também terão direito por herança, por causa de vocês. Carolina, o que é isso? É o Senhor falando para alguém aqui. Para essa noite, eu tenho muito mais para te entregar do que aquilo que você veio receber. Eu quero que você levante as suas duas mãos em sinal de receber. Levanta, 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 levanta. Marassai jolemiacídio. Sinal de receber. De olhos fechados, todas de olhos fechados aqui. Eu não estou falando aqui para filhos e filhas, eu estou falando para herdeiros aqui.